Começando nosso expediente. Gravado é sempre pior. Finge que você tá ouvindo, tá boa. Tá ao vivo aí. É uma live, tá? Tô esperando tomar banho. É bom que depois eu vou usar isso tudo aqui no make-off. Começando nosso especial de fim de ano aqui na sua TV Camisa 12, uma retrospectiva do que foi 2017 pro Atlético. E os convidados aqui ao meu lado, Alexandre Silva que esteve na live do Camisa 12 e desde então me cobra sempre, ele não vai deixar eu mentir aqui, sozinho, me cobra sempre vir na live de novo, mas para experimentar o frangô. O que eu fiz? Te trouxe num especial de fim de ano já no Frangô, na loja do Frangô. Alexandre, muito obrigado por estar aqui. Exatamente, Fael, prazer sempre estar aqui, sempre é legal, né, estar aqui no Camisa 12 para ter essa resenha de Atlético aqui, é sempre bacana, mas a gente vai, né, falar um pouquinho do que foi esse ano de 2017, que não foi nada legal, né, mas a gente vai, né, trazer um pouquinho aí, relembrar a memória, os erros, pouquíssimos acertos que tivemos, vamos dar uma relembrada em tudo que passou aí. Alexandre Silva, que apresenta o Transamérica Esporte todos os dias de 5 a 6. E ao meu lado esquerdo aqui, Léo Gomete, que eu já tentei trazer outras vezes na live, mas que recusa sempre o convite, mas como dessa vez era a presença VIP, eu prometi para ele que ia pagar o chopp e tudo mais, ele topou. Léo Gomete, muito obrigado por estar aqui no especial de fim de ano do Camisa 12. Eu que agradeço o convite, Fael. Muito obrigado. Grande abraço aí pro pessoal que acompanha aí seu excelente canal no YouTube aí do TV Camisa 12. O Ale, companheiro aí de longa data. Já havíamos gravado outros especiais, né, de final de ano, acho que desde 2014, se eu não me engano. 2015. E agora com temas ou abordagens um pouco diferentes, né? Porque o Atlético vinha de uma sequência positiva. 2017, como o Ale falou, foi uma temporada de mais erros do que acertos. Mas estamos aí para repercutir tudo isso. Os especiais que você citou foram para a Rádio Confidência, mas até postei no canal também. Você participou no... Participei, eu lembro. 2015, 2016 você estava? 16 não, participei de 2015, tinha o Vitor Martins, inclusive. Vitor Martins chupando picolé e tudo mais. Exatamente, esse mesmo. E aí eu lembro que no especial a gente encerrou 2016 com a expectativa com a contratação do Roger, que era o treinador que iria chegar para implantar o modo de jogo dele lá no Galo. E como que foi esse início de ano, o dia a dia na cidade do Galo, você conhecendo a nova forma de trabalho do Roger, surpreendia a gente com aquela forma de mapear o gramado lá? Rafael, inegavelmente que foi um ano que começou cercado de expectativas, né? O Atlético acabou mantendo a espinha dorsal de 2016, né? Ao longo do primeiro semestre, dois jogadores saíram, que foi o Prato e o Michael Suel, né? O Cleiton também depois saiu na troca com o Marlone, mas algumas contratações como a do Elias, chegou também o... Depois a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo as contratações. O Adilson, né? Então, com certeza foi um ano que começou cercado de muita expectativa, talvez mais do que deveria, né? Mas acho que isso aí a gente vai debater aqui ao longo do programa. Mas o trabalho do Roger, ele deixava todo mundo impressionado lá na cidade do Galo. Porque realmente foi um trabalho diferente do que os técnicos anteriores, o Marcelo e... Vamos colocar assim, Marcelo e o Levir, talvez, um pouco diferente. O ideal, talvez, seria comparar com a Aguirre, que fez a pré-temporada, né? Sim. Mas aí, quando a gente for falando dos campeonatos, acho que dá pra gente abordar um pouco melhor, assim. É claro que a metodologia é diferente. Hoje em dia tem essa questão, essa discussão que pra mim é inócua aí, totalmente produtiva, do técnico tático, tatiqueza, o técnico boleirão, que não vai, que para mim não se chega a conclusão nenhuma, né? Mas eu acho que ele é um treinador de virtudes. Eu acho que algumas puderam ser vistas, outras não, mas isso aí a gente vai falar ao longo aqui do programa. Se foi um erro demitir, não foi, o momento em que foi demitido, né? Eu
na minha opinião, foi uma decisão errada, mas a gente vai falar ao longo do programa. Mas com certeza era uma metodologia diferente, que causa também uma, entre aspas, estranheza, até para os jogadores. Tem aqueles que não gostam muito da parte tática, tem os que gostam, enfim. No geral, o grupo elogiava muito o Roger, né? A forma de trabalho. Bastante. A gente viu isso agora recentemente, né? Entrevistas não só um jogador, mas vários outros jogadores falando que foi um erro demitir o A Roger. gente via na final do Campeonato Mineiro, depois do título, os jogadores falando: a gente temia pela queda do Roger, Exatamente. porque a gente não conseguia colocar em campo o que ele passava pra gente. Sim, às vezes, né, eu não sei como era o dia a dia, porque eu não frequento, mas a gente via que era uma filosofia diferente. Então isso leva tempo para se adaptar. E eu acho que com um elenco que, como tem o Atlético, né, ia levar tempo. É claro que o time bateu cabeça, é claro que o time estava errando, que o time vinha tropeçando ali, mas era uma coisa que ia dar certo a longo prazo. Só que aí no meio da coisa você cai ali no tal do imediatismo. Isso já aconteceu no ano passado no Atlético e esse ano aconteceu de novo. Isso que é o que eu acho mais incrível. Você não aprender com os erros que você comete. Se em 2016 você teve o mesmo perfil de treinador que começou uma temporada, que fez uma pré-temporada com... Não sei se é a mesma metodologia, mas pelo menos é o mesmo sentido ali. Você pegar a Aguirre e Roger, eles têm o mesmo sentido, como o Léo falou, é o tal do treinador estudioso, que é uma discussão que também, para mim, não leva a nada. Mas eles têm o mesmo perfil, né? E se você cometeu um erro em 2016, por que você vai cometer em 2017 de novo? Né? E foi o que aconteceu no Atlético. Ia dar certo, sabe? Mas aí você cai no tal do imediatismo. É claro que é uma coisa que ia levar tempo para se impor, para os jogadores todos assimilarem. Mas todos falaram que foi um erro, porque ia dar certo. Acho que só um parênteses aí no que falou o Alê. Eu me recordo muito bem, depois do jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que o Galo venceu por 1-0, jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, que o Fred tinha sido expulso, né? E aquele jogo, teve aquele jogo contra o Botafogo, mas aí recordei outras partidas, por exemplo, teve os dois jogos da final contra o Cruzeiro no Campeonato Estadual. O Atlético tinha feito um baita jogo contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, que, na minha visão, que parecia que, por exemplo, quando enfrentava times um pouco mais fortes, assim, adversários, os times grandes, parecia que o time correspondia mais, e parecia que o time escolhia jogo para atuar bem, né? Eu acho que na Libertadores em casa, tirando o jogo contra o Sport Boys, que tomou aquele susto, tomou uma virada tal, porque saiu ganhando com o gol do Robinho. Os outros dois jogos, tipo assim, o time tinha mostrado uma consistência. Contra o Botafogo mesmo foi uma partida que jogou bem. E aí eu concordo com o Ale. Eu acho que é o seguinte: você contratou o Aguirre em 2016 esperando resultados imediatos. E aí acham que foi um absurdo você sair numas quartas de final pro São Paulo. Pro São Paulo. Pra mim, eu não considero um absurdo. No gol fora de casa. Pelo gol fora de casa, né? Demitiu. Depois foi vice-campeão da Copa do Brasil e tal, mas na minha visão jogando um futebol bem ruim. E aí você contrata o Roger, e aí você comete o mesmo erro, foi o que o Ale falou. Se você quer algo, sim, em 6 meses, você não vai conseguir. Se você for ver aí o Corinthians, que foi o campeão brasileiro dessa temporada, o Corinthians caiu para o Inter, que disputou a Série B esse ano, acho que na última fase, antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Não foi nenhuma catástrofe. E se classificou nos pênaltis contra o Brusque, que era na época da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Né? Então eu acho que o trabalho em si ele foi avaliado pelas derrotas em casa no Brasileiro. O Roger foi o cara certo, considerando o que vocês analisaram sobre ele. Eu tenho um sangue um pouco mais quente, torcedor. O Roger foi o cara certo com a administração errada, com o grupo errado em mãos, ou com uma torcida com a paciência curta demais? Acho que com a administração errada, porque como eu disse, né, repetiu o mesmo erro. Eu acho que no futebol você tem que aprender com os erros que você comete.
Então, se você faz uma coisa em 2016, a coisa dá errado, por que você vai repetir em 2017? Né? Então, não tem como a gente falar de 2017 sem a gente puxar na memória os erros de 2016, porque foi o mesmo roteiro. Aliás, 2016 ainda teve um conserto ali, né? 2017 ainda foi pior, porque o conserto saiu pior do que a coisa feita ali. Então, assim, não tem como a gente falar de uma coisa sem a gente puxar o ano anterior, né? Esse ano foi a cópia do ano anterior piorado. Porque você repete, você caiu no mesmo erro. E eu acho impressionante a diretoria não ter acordado para isso. Não ter pensado, não ter puxado na memória, olha, eu fiz aquilo errado, peraí, vamos segurar um pouquinho, vamos esperar um pouco. Então, era o cara certo sim, não é o Roger, ele, né, porque o pessoal costuma falar, porque é o Guardiola, é o Mourinho. Não, gente, não é um cara que está começando. Guardiola latino que o pessoal fala. É um cara que está começando, é um cara que tem boas ideias, é um cara que precisa ainda de cancha, de estrada, mas era o cara que realmente poderia implantar um trabalho consistente no Atlético. Se ele tivesse aí até hoje, poderia implantar, sonhar com 2018 muito mais bacana, com um trabalho já consistente, já com um trabalho implantado. Então é o cara certo com uma administração totalmente errada que não aprendeu com seus erros. Ele é. Como eu estava falando antes, por exemplo, se você for fracionar, vamos dizer assim, o trabalho do Roger, o que ele vinha fazer, o que ele tinha feito no Campeonato Mineiro, como ele tinha começado o Brasileiro, o que ele tinha feito na Libertadores e o que ele tinha feito até o momento na Copa do Brasil. Se você fosse fracionar o ano, você poderia falar assim, bom, eu comecei o Campeonato Brasileiro mal, realmente começou mal o Campeonato Brasileiro. Tá, mas e aí? Até aí o que eu fiz na Copa do Brasil? Será que eu tenho chance de seguir bem na Copa do Brasil? Você abriu vantagem contra o Botafogo, jogaria depois de quase um mês de novo contra o mesmo time. Reclamam que dá para contar nos dedos os jogos que o time jogou bem com o Roger. Eu também conto nos dedos os jogos que o Atlético jogou bem sem o Roger. Não teve pré-temporada. Aí beleza, aí nós vamos pontuar também. Adilson chegou depois da pré-temporada. Elias chegou depois da pré-temporada. Roger Bernardo saiu depois da pré-temporada. Teve caça às bruxas no elenco. Marcos Suel e Lucas Prato fizeram pré-temporada, foram embora. Não teve reposição. Então, tipo assim, eu acho que foram várias questões que talvez não tenham engrenado o trabalho. Só que aí veio o principal ponto. Beleza, eu vou mandar o Roger embora. Aí você olha pra janela. Eu tenho o Micali, eu tenho o X, o Y. Você vai entrar agora no próximo assunto que eu vou fazer esse bloco só com treinadores. Micali, e eu não vou nem fazer introdução nenhuma, eu quero que vocês analisem o Micali no Atlético. Desde a decisão de contratá-lo, que teve a chegada, o André Figueiredo assumindo o cargo de diretor de futebol, que foi decisivo, sem dúvida nenhuma, na contratação do Micali. Então eu quero que vocês analisem toda a contratação do Micali, o período do Micali aqui no Atlético. E aí eu vou fazer isso aqui, gente, porque eu sei da opinião dos dois. Vou analisar o Micali em uma pergunta. Depois que o Micali foi campeão lá com o ouro olímpico, quantas propostas de times médios o Micali recebeu? Não estou colocando os 12 grandes, não. Médios. Ninguém foi atrás do tal do Rogério Micali. O Atlético inventa o cidadão e coloca aí. Beleza. Apoiado por meia dúzia de pessoal aí que... Eu prometi que não ia pegar o microfone, não, mas eu vou conhece o clube. E daí, gente? Decisivo a palavra de um André Figueiredo, provavelmente, né? Exatamente. Eu acho que, como eu disse, eu não frequento o bastidor do Atlético, nem na Cidade do Galo eu vou, né? Então, mas foi claramente, aquilo ali foi claro, né? A caída do Roger e a saída do Micali foi porque um trabalho já tinha sido feito anteriormente, né, com dois caras que se conheciam na base, e vamos trazer o amigo, vamos trazer o parça aqui, porque ele conhece o clube, pelo amor de Deus. Então, né, um cara que ganhou um ouro olímpico que não se sabe como, né, com um time que tinha Neymar, com um time que tinha... Me lembra aí, os caras jogavam lá? Gabriel Jesus. Time fraco, né? Time fraco. Né? Que até eu, se botasse lá, treinava. Que eu falava pro Neymar, entra lá e joga. O cara ganhou o Ouro Olímpico, virou credencial para treinar um Atlético. Pelo amor de Deus. Foi o grande erro dessa temporada. Quando o Micali chegou, eu falei, vai durar 2 meses. Durou quase isso aí. Eu lembro que você falou isso e faltando acho que 2 dias, um dia para completar 2 meses, ele caiu. Exatamente. Então, era previsível. Foram 13 jogos. Se eu não me engano, 9 pelo Campeonato Brasileiro e 3 pela Primeira Liga, se eu
ou 10 pelo Brasileiro e 2 pela Primeira Liga, o Inter contra o Paraná. Eu acho que é uma questão que, é claro que a gente está falando de Galo e tal, mas eu acho que é uma questão abrangente do futebol brasileiro como um todo. A questão é o seguinte: você contrata um técnico, a gente tem que pesar em muito o falecimento do Maluf nessa questão. Isso aí eu ouvi de jogador que, se ele não tivesse falecido, o Roger não teria caído, que ele ia segurar a barra. A questão é o seguinte: quem tem ou tinha conhecimento para avaliar se o trabalho do Roger é bom ou ruim? Eu falo conhecimento mesmo. Saber o que é um treino, o que é uma metodologia, não só pautado em resultado, porque o futebol brasileiro ele é pautado em resultado. Só que, igual o Ale falou, se você tem alguém para avaliar, fala assim, não, eu acho que estamos passando por um período de instabilidade. Aí, eu vou ter que entrar num dado aqui, viu, Fael? Não, fica à vontade. Para dar uma justificada. O Atlético foi campeão estadual, ao meu ver, com total merecimento, né? Conquistou até a classificação antecipada com rodada de antecedência. Chega maio, começa o Campeonato Brasileiro. De maio a julho, que foi o período que ele caiu, o Atlético disputou 25 jogos. No período que dizem que o time melhorou no final do ano, melhorou tal. O time disputou 13 jogos entre outubro e novembro, que foi quando o Oswaldo Oliveira chegou. O intervalo médio entre uma partida e outra, de maio, que começou o Campeonato Brasileiro, que o Atlético ainda estava na Copa do Brasil, ainda estava na Libertadores e tinha começado o Campeonato Brasileiro. E a Primeira Liga. E tinha a Primeira Liga. Era de mais ou menos 3 dias e meio de descanso por jogo, a cada jogo. Lembrando que a média é que às vezes nem isso dava. Mas olha, você sabe por que a questão melhorou? É o seguinte, aí chegou em outubro, o Atlético teve, depois de ter vindo em setembro, com um jogo a cada 7 dias, em setembro, que dá um belo descanso. Aí chegou em outubro e novembro. 2 intervalos de 2 semanas, sim, se eu não me engano. porque teve rodada Seleção. FIFA e tal. Aí outubro e novembro teve mais de 4 dias e meio de descanso entre as partidas. Para o elenco em que a média de idade é superior a 30 anos de idade, a espinha dorsal, vamos dizer assim, é uma baita diferença. E outra coisa, você está focando uma competição apenas, o Campeonato Brasileiro, que foi o que sobrou para o Atlético. De maio a julho, você tinha o Brasileiro, você tinha a Copa do Brasil e você tinha a Libertadores. Foi o que eu te falei. Começou mal o Campeonato Brasileiro. O Corinthians disparou, fez uma campanha que ninguém vai igualar. Vai ser muito difícil. Eu acho que, tipo assim, deveria ter pesado na balança. Bom, não vai esse ano, vai ser esse ano que eu vou brigar de novo pelo Brasileiro. Mas será que eu posso brigar pela Copa do Brasil? Será que eu posso brigar pela Libertadores? E aí você demite para trazer o Micali, sinceramente, com todo respeito. Foi até a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei assim, como que você pretende tratar os jogadores no vestiário, sendo que você nunca teve uma experiência como essa? Aí falou que era respeito, que era não sei o que e tal. Concordo. Só que existem alguns momentos que não é só o respeito, que a gente sabe como que é a boleiragem. E a gente tem informação até de preleção dele, de que foi uma preleção até das primeiras que foi meio conturbada, né? Pois é, e aí a questão é o seguinte, aquelas conversas que ele ficava, tipo, depois de treino, uma hora sentado com o Robinho, uma hora com o Robinho, gente, que ele ainda tava mais do que na cara, de que ele, tipo assim, era acertando os ponteiros ali, entendeu? Não tinha aquela empatia. Não rolou aquela empatia tanto, porque tinha jogador que não queria que o Roger tivesse caído, entendeu? Mas eu acho que foi, tipo assim, foi o principal erro do ano, isso sem dúvida nenhuma. Foi o que botou a temporada a perder, porque se você pegar os números, né, daí do final do Atlético, os pontos que o Atlético perdeu com o Rogério Micali fizeram falta aí para o brasileiro, era para o time estar pelo menos na pré-Libertadores. Então, né, foi o que realmente jogou a temporada a perder. E você sabe por que melhorou? Se a gente pegar o Oswaldo de Oliveira, fala, o Oswaldo de Oliveira melhorou o time. Porque o Micali deixou terra arrasada. Já pode até entrar no Oswaldo de Oliveira aí. Ele deixou terra arrasada no Atlético. Ele fez caça às bruxas com o Robinho, com o Fred. Aí tem que encostar os medalhões. Colocou Pablo e Helder. Adiantou o quê?
Botou o Pablo pra jogar contra o Corinthians, coitado do Pablo, sabe? Ele conseguiu pegar na bola. Eu tava nesse jogo, atrás do gol. Que... O menino tava desesperado, sabe? É um menino, não, ele tem 23 anos. Mas é o tipo de jogador que vai dar certo na Série B. É o tipo de jogador que vai jogar uma Série C, vai beleza. Também não foi muito utilizado. Pois é, ele era reserva do CRB, coitado do cara. Não, você pega e enfia ele contra o Corinthians. Ele voltou do Japão, né? Aí vinha treinando. Aí ele voltou, ele reapareceu no time titular, que foi uma surpresa para todo mundo, no jogo contra o Curitiba. Pois é. Né? Que sim. Foi lá e ganhou de 2-0. Sido relacionado, beleza, tal. Não tinha atacante entre as velocidade, etc. Uma alternativa. Só que eu lembro que... Perdão de interromper, mas viu que não foi bom contra o Curitiba? Já morre a ideia ali? O grande equívoco foi esse, né? Porque eu acho que tinha uma coisa a mais. Eu acho que tinha algum intuito de se queimar Robinho e Fred perante a torcida. Porque, o Fred ainda estava machucado à época. Tava, mas ainda tinha contra o Vasco, foi o jogo seguinte, a queda do Roger. Perdeu pro Bahia e perdeu pro Vasco. Aí no jogo contra o Vasco ele machucou no primeiro tempo. Aí foi voltar contra o Jorge Wilstermann só em agosto. Totalmente sem condição. Contra Curitiba, tinha perdido pro Grêmio também. O Rafael Moura titular nesse jogo. Só que aí quando o Fred voltou, eu lembro que teve o jogo da Ponte e teve o jogo contra o Fluminense. Primeiro Fluminense, depois Ponte, que os dois ficaram no banco. Aí foi um jogo que o Robinho entrou contra o Fluminense com 43, o time já tava perdendo. Aconteceu isso, esse jogo que eu não lembrava contra o Fluminense, que ele entrou no finalzinho, e contra o Jorge Wilstermann, que ele entrou aos 36 do segundo tempo. O time precisando fazer um gol, o Fred sem condição, e o Robinho entra aos 36 do segundo tempo, pra você virar pra torcida e falar: entrou, não fez nada, não dá conta. Foi o período de fritura do Robinho, né? Eu não tô defendendo não tô falando de futuro dele não. Tô analisando ele nesse ano. O quanto ele foi importante, o quanto ele não foi importante nesse ano. Mas o período que ele ficou fora da equipe comprometeu muito a temporada. Comprometeu porque isso ficou provado depois, quando ele voltou, e ele sozinho conquistou 6 ou 7 pontos aí, a gente pode fazer a conta no Brasileiro, né? Que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi inclusive o jogo que ele voltou, que ele fez 2 gols. Foi a estreia do Oswaldo, dia 1º de outubro. Exatamente. O clássico, né? Que ele acabou com o jogo, e teve mais uns outros que foi importante. Então, o período de fritura do Robinho contra o Micali foi do Micali que colocou a temporada do Atlético a perder. E aí vem o Oswaldo de Oliveira e faz um trabalho que, quando anuncia a renovação dele, aliás, a permanência, que o contrato dele já seria para 2018, não assusta tanto o torcedor assim. O que salvou o Oswaldo foi realmente o trabalho do Micali, ou o Oswaldo realmente fez um trabalho, pelo menos, superior em relação aos dois anteriores? Bom, Fael, eu acho que entra na conta o que a gente estava discutindo antes. O Oswaldo pegou terra arrasada. Quais os pontos positivos do Oswaldo? Eu acho que talvez seja, pela experiência, uma melhor gestão de grupo, vamos colocar eu coloco nesse sentido, assim. Eu acho que em termos de atuação mesmo do time, eu particularmente não vejo tanta diferença. Aí você pode me perguntar, mas o aproveitamento dele geral, se a gente for contar o aproveitamento geral somando o Campeonato Mineiro, não foi superior ao do Roger. Se a gente for contar assim o Campeonato Mineiro, foi superior. Só contando o Campeonato Brasileiro, né? Porque se você colocar na conta aí a Copa do Brasil e também a Libertadores dá quase uma igualada. Mas aí foi o que eu te falei. Ele pegou um time que vinha num declínio, vamos dizer assim, né, no Campeonato Brasileiro. Só tinha uma competição para disputar, isso faz muita diferença. Com um calendário com menos jogos, com mais tempo de recuperação, foi o que eu falei. Com um time que tem uma média de idade alta, você vai conseguir recuperar seus melhores jogadores e manter um nível de atuação. No período que eu te falei que de maio a julho o Atlético fez 25 jogos e com ele fez 14, né? Nesse período, quem que lesionou com o Oswaldo? Ninguém. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Leonardo Silva machucou. Luan estava machucado.
Adilson machucou contra a Ponte Preta. Nesse meio tempo, a gente pode colocar na conta, mas o Fred também machucou. Felipe Santana machucou. Gabriel machucou. São 6 já. Então, são fatores que fazem diferença. Mas ele conseguiu dar uma cara pro time também, principalmente quanto à escalação, que não tinha. Ele falou, olha, não importa se vai jogar bem ou não, eu vou ficar com esse time, com essa escalação. Mas aí a gente tem que julgar se isso está certo ou não. Porque, por exemplo, para mim, o Valdívia terminou a temporada como titular. Para mim, sem justificativa nenhuma. Ou você acha que ele deve ser titular? Não. Mas o correto seria o Casares. Porque o dia que ele anunciou o Casares teve problema extra-campo. Aí foi o que é outra questão que dá pra gente discutir. O Robinho melhorou com o Oswaldo. Realmente, ele fez 2 gols no Clássico, fez 2 contra o Bahia, fez 2 contra o Atlético Paranaense na estreia do Oswaldo, certo? Mas aí foram 3 jogos em 3 semanas. 14 jogos no total do Oswaldo, né? Ah, sim. 3 jogos em 14. Pô, mas o Robinho tem que jogar só 3 jogos em 14? Você não acha que o Robinho teve uma melhora no final do ano? Eu acho que é diferente de analisar que ele foi, tipo assim, fez 3 excelentes jogos do que realmente teve uma melhora. Eu não vejo muita diferença, sinceramente. E esse período do Oswaldo aí, pra você? Como eu disse, o Oswaldo ele fez o que qualquer treinador faria, né? Que é pegar uma terra arrasada com um elenco de jogadores que inegavelmente sabem jogar futebol e consertou aquilo ali. Quando o Oswaldo chegou, eu lembro que eu conversava com o Reinaldo, né? Inclusive lá da Rádio Confidência, e ele me falava: e aí, Ale, o que você achou do Oswaldo? Eu falei: Rei, o Atlético não cai mais. Pelo menos isso. Porque eu realmente, na época do Micali, eu tava com medo do Atlético cair. Porque o dia que o Micali caiu, a gente fez uma conta de quantos pontos o Atlético conseguiria. Precisava ali de acho que mais de 20 pontos para. Contava com vitórias sobre o Chapecoense, a gente contava com vitórias que precisava chegar ali. Então, assim, o Oswaldo fez o que qualquer treinador experiente faria, né? Como o Léo disse, gestão de vestiário. Então, assim, é falar para os caras. É igual ele falou na coletiva do Clássico, né? Que ele falou pro Robinho. O que eu vou falar pro Robinho? Vou dar chocolate para ele? Não, treinador que já tem experiência, que já bolo de cenoura com chocolate. O cara, ele fez o básico. Oswaldo de Oliveira pra mim, ele não é um baita treinador. Não é. Eu não sei nem avaliar, sinceramente, eu não sei nem avaliar se a continuidade dele vai ser boa ou ruim, sinceramente. Pra mim é uma incógnita. Mas ele fez o que qualquer treinador com mínimo de experiência faria. Pegou uma terra arrasada com jogadores que tinham qualidade, juntou aquilo ali e falou: vamos terminar o ano bem, pelo menos. Isso ele fez, cumpriu o papel dele. Eu acho que, pelo menos, o que foi proposto, ele cumpriu. Tá certo. Deixa eu dar um recado para vocês aqui, porque enquanto vocês falavam, chegou o pedido do Frangô aqui. E hoje nós estamos na unidade da Savassi, Avenida Afonso Pena, 2828. E se você estiver assistindo aí, quiser pedir o seu Frangô, eu vou deixar o número do delivery para vocês aqui. Você pode pedir todos os dias das 6 às 23h30, 2510-5858, funcionamento das lojas como essa aqui, a loja física, das 5 às 23h30. Tem o Frangô também no Horto, pertinho da Independência, voltando à temporada 2018, ou nas férias, de repente você está recebendo visita do interior, a família, como é meu caso, vou levar na loja lá do Frangô, do Horto, Avenida Silveira Brandão, 1738. Hoje estamos aqui na Avenida Afonso Pena, 2828, e em Lagoa Santa, Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, 1723, lá no Laguna Mall. Tem o tradicional frango no balde aqui, ó. Temos os fingers, que são meus favoritos, que eu destaco sempre. E tem também a saladinha, se tiver de dieta, como o Gomide está precisando. Aí você pega a saladinha, tem um baldinho de saladinha muito legal. Você pode pedir o sanduíche também. Lembrando que tem sempre os molhos, eu recomendo sempre esse aqui, salsa e alho. A Daphne lá em casa sempre pede molho de queijo. Então a turma está liberada para atacar aqui sempre que quiser o nosso Frangô, 2510-5858. Encerrado o assunto treinador, então, chegou a hora de pegar leve, respirar e analisar a administração do Daniel Nepomuceno. O último ano da administração do Daniel Nepomuceno. Muita gente destaca que o Daniel Nepomuceno ampliou a cidade do Galo, com os campos, houve a reforma em outro ano na sede de Lourdes, de que a parte
administrativa de patrimônio dele teria sido muito boa. Mas dentro de campo, dentro das 4 linhas, trouxe grandes jogadores, como Elias, que a torcida pediu um volante, de seleção brasileira, inclusive. Trouxe o Valdívia, que era uma aposta do Inter, que qualquer clube do Brasil queria. Mas, principalmente no segundo semestre, vai por água abaixo. E aí, Daniel Nepomuceno, em 2017, não na gestão dele toda. Rafael, é muito difícil a gente, acho que, debater questões administrativas, vamos dizer assim, porque eu sem acho ter acesso aos sem ter papéis. acesso a números e tal, a gente acaba analisando Ou sem ter acesso a tudo que aconteceu entre 4 paredes, com porta fechada. É claro que é muito válido a gente ressaltar a expansão que teve a Cidade do Galo, outras melhorias nos clubes. E se citar a questão do estádio também, que ele... A aprovação do estádio, né? É claro que isso aí também envolve um trabalho que não deve ser fácil, né? Pelo que a gente sabe também... Pelo que eu sei, aí vem o mas... Não, eu falo assim, pelo que a gente soube ao longo de 2017, foram, tirando acho que na reta final aí da temporada, que é difícil para qualquer clube, com relação a algum tipo de atraso e tal. E aí a gente acaba avaliando dentro de campo, né? Onde a gente vamos colocar assim, é o produto final da empresa, né? E esse ano realmente foi ruim. Foi ruim. Pelos erros que a gente comentou aqui com relação às decisões ou do momento da troca de treinador. Acabou que o ano ainda conseguiu ser salvo, né? Por conta da troca do Micali pelo Osvaldo. Isso é fato, né? Mas no geral o trabalho não foi bom. Não foi bom, foi ruim, foi péssimo. Você usou... Eu vou utilizar a palavra... Eu acho que foi ruim. Foi ruim, dentro de campo foi ruim. Com o Galo eliminado por um Jorge Wilstermann, ficando de fora de uma Libertadores no Brasileiro, que vão 8 times. Aqui. Com demissão com 3 treinadores. Em abril... Você está falando de coração que foi ruim. Você não quer falar péssimo e não quer... Não, foi ruim. Não foi péssimo, não foi. Porque, tipo, no primeiro semestre, o clube alcançou os objetivos que ele tinha. Ele tinha ganho o campeonato estadual, ele tinha avançado na na fase de grupos da Libertadores, tinha construído uma vantagem na Copa do Brasil, né? Trouxe alguns jogadores, alguns que a gente pode questionar se deveria ou não. Depois por exemplo, a gente vai até discutir alguns nomes aqui. Então a gente deixa para daqui a pouco. Então tá, os primeiros 6 meses foram ok, né? O que pesou foi a questão de querer mudar. Principalmente no momento em que você tinha um mata-mata contra um time muito ajeitado, que era do Botafogo. Achei que era do Jorge Wilstermann. Com a vantagem, né? E não ter pesado todos os fatores. Foi como eu falei, você começou mal o Brasileiro, mas e aí? Como que eu tô na Libertadores? Como que eu tô na Copa do Brasil? Né? Mas o Wilstermann também foi. Quem perdeu o jogo lá na Bolívia foi o Roger. Não, quem perdeu foi o Roger. Não, mas então a troca foi no meio de 2 mata-matas. Sim. Não, mas é porque quando ele falou um time arrumado no mata-mata, me veio que o time arrumado era o Jorge Wilstermann. Então, acho que aí, no geral, aí foram 2 meses de um declínio grande. E aí a gente vale a gente ressaltar, né, Fael? Teve a escolha pelo André para ser o superintendente, diretor, enfim. Aí uma questão que também era até meio que, para mim, pareceu que faltou pulso ou se mostrar mesmo e ser a autoridade máxima do clube. O cargo de superintendente nem existia. Ele não é diretor porque tem que cumprir metas. Gente, é diretor e ponto final, porque não vai trazer outro. Não teria ninguém acima dele. Então ele era o diretor. Banca o cara como diretor. Ele é meu diretor de futebol e ponto final. Está encerrado. Aí, o Atlético, ele confirmou o André Figueiredo no dia 28 de julho. Depois da eliminação
contra o Botafogo, porque surgiu algumas especulações que teria ido atrás do Paulo Angione, não sei o que e tal. Aí numa sexta-feira, dia 28 de julho, ele deu uma coletiva falando que não tem nada, que o nome dele era o André Figueiredo e tal. Dia 28 de julho. Dia 24 de agosto, o Atlético anunciou que ele não era mais do profissional e desceria para a base. Ou seja, foram decisões equivocadas de um modo geral, entendeu? E aí, para muitos torcedores, isso não reflete dentro de campo, mas é óbvio que interfere. Porque ele não saiu depois de um mês que ele tinha sido bancado, ele não saiu porque decidiram tirar. Saiu porque existiu algum motivo. E o motivo foi interno. Não sei se rejeição ou o que foi, mas existiu um motivo. Senão ele teria continuado. Entendeu? E isso foi uma coisa que afeta, e é uma coisa que afeta dentro de campo. Tem muito torcedor que acha que não afeta, mas afeta e muito. Imagine você trabalhar numa empresa que todo dia que você vai lá trabalhar, se o ambiente não é bom, tem um tipo de turbulência e tal, é óbvio que isso vai interferir. Aí vem os pontos que o Alê citou. Aí o cara escalou Pablo, escalou Helder Santana, aí bota o Robinho aos 43 do segundo tempo contra o Fluminense. Aí não joga também contra a Ponte Preta, não sei quem, entra aos 36 contra o Jorge Wilstermann. Aí tem uma coisa que a gente tem que separar. O Robinho rendeu o que se esperava? Para mim, não. Só que é um cara que ele tem apreço do grupo. O cara vai comprar vai bancar o Robinho ou vai bancar o treinador? Vai bancar o Robinho. E aí, com isso, você também já cria um ambiente que talvez não seja mais propício para você trabalhar, entendeu? Então, acho que foi um conjunto de fatores. Para mim, até julho foi ok, mas depois foi ruim. E depois que o André Figueiredo volta para a base, o Giacomini também passa a ser coordenador científico metodológico da base. É um cargo inventado. A sensação que dá às vezes é de que não, ele é legal, ele é próximo da gente, vamos deixar aqui. Mas vamos lá, nessa balança chamada Atlético aí, entre pontos positivos e negativos do Daniel Nepomuceno. Analisar rapidamente, não dá pra gente analisar a administração Nepomuceno sem puxar os 2 últimos anos. 2015, ele pega um time muito endividado, pelo final da gestão Calil, um time, né, vencedor, administrou muito bem. Eu acho que em 2015 ele conseguiu administrar muito bem, levar a coisa de salário toda, né? O Atlético é um time humilde e um time até fraco tecnicamente, conseguiu o vice-campeão de ponta, Giovanni Augusto, Thiago Ribeiro. O vice-campeonato brasileiro honroso, mas aí começou o desespero. Eu discordo de quem acha que aquele time era fraco. Não, eu tô de nomes ele era fraco. Segundo jogador ele era fraco. 12º jogador mas acho que um dos grandes erros de 2017 foi achar que só nome te faria ser vencedor. Sim, mas o que eu tô citando é isso, né? Era um time de nomes tecnicamente fracos, mas um time que sabia jogar. Só que aí, como acharam que era obrigação aquele time ganhar do Corinthians do Tite, que era um time fantástico, que tinha grandes jogadores, aí começou o desespero. Aí começa o erro da demissão do Levi, começa o erro da demissão do Aguirre logo depois. Mas não sei se a decisão do Levi foi só do Daniel Nepomuceno. Tá, eu sei os conjuntos ali, tá, mas acho que é uma coisa que poderia ter sido administrada de uma forma melhor. Assim, é um parêntese e acho que é uma discussão para talvez outro momento. Eu acho que, por exemplo, é diferente você... Eu não tô falando se é justo ou se é injusto. A discussão não é essa. Eu acho que existe uma diferença em você chegar no final do ano e não continuar. Sim, mas chegar em 2 temporadas depois, trazer 2 treinadores depois de 6 meses. Sim, mas uma coisa é consequência da outra. Então, ali veio o Aguirre, beleza, ok, o Levi saiu, até tava ok. Que é uma filosofia totalmente diferente. Totalmente diferente do treinador que tava. Passa 6 meses, no final do Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro vale nada, perde pro América, o que acontece? Tchau pro treinador. Porque, não, aí a gente já lembra tudo que aconteceu, beleza. Aí começa o desespero, né? Aí começa o desespero da obrigação, e o desespero explodiu esse ano. Porque toda a coletiva era obrigação. A coletiva que eu mais me recordo, que eu lembro que eu achei aquilo surreal, foi depois da eliminação do Jorge Wilstermann. Que eu achei erradíssimo ele ter ido para a coletiva. Sim, e ele foi aconselhado a não ir. Que o presidente do clube senta na mesa e fala que é obrigação. Não. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Sobre Daniel Nepomuceno. O Calil, sem o Maluf do lado dele, ele não teria tomado decisões
que o Nepomuceno tomou? O Calil, na primeira gestão dele, ele foi assim, né? Então ele tomava todas as decisões que a torcida pedia. E ele de 2009 a 2011, ele fez isso. Então, acho que foi um espelho. E o que eu falei no início da incapacidade, que é o maior erro da gestão Nepomuceno, é a incapacidade de aprender com os erros. Nepomuceno estava lá do lado, ele foi vice do Calil 6 anos. Ele não aprendeu isso, ele não percebeu a mudança, né, para implantar numa gestão dele. Então, acho que a incapacidade dele de aprender com os erros é que realmente levou a esse ano de 2017 tão ruim. Então, ele viu tudo de perto, ele viu como que o Calil mudou a forma de gestão dele de 2009, 2010, 2011 para a segunda gestão, e ele não implantou nada disso. Ele fez o que o Calil fez na primeira gestão. Foi um monte de decisão errada em cima de decisão errada. Apesar que o Daniel não foi um vice tão ativo como, por exemplo, o Lázaro deve ser agora, e o Saramago, por exemplo, foi um vice que ficou totalmente à parte na gestão. Mas e um Calil sem um Maluf do lado, teria tomado decisões que o Nepomuceno tomou e que a gente critica ele falando que o Calil não tomaria? Bom, acredito que quase certeza de que tomaria também decisões mais com cunho emocional do que racional, né? O Maluf tinha um trabalho de bastidor, assim, muito de absorver para ele as questões que poderiam ser decisões erradas e que culminariam num erro assim, de trajetória do time, né? Próprio questão do último clássico contra o Cruzeiro em 2011, o Calil demitiria o Cuca, se não fosse o Maluf, né? No mesmo dia ainda. Mas, devido à força que ele tinha internamente, foi demovido da ideia, né? O Calil é um cara mais intempestivo, assim, né? Toma mais decisões, como eu falei assim, acho que muito mais com apelo emocional do que racional. Mas eu acho que se não tivesse o Maluf do lado, com certeza decisões que ele tomaria não aconteceram porque tinha o Maluf do lado, né? Eu acho que era uma figura que agora a gente vai ver como será substituída, né? De fato, né? Pelo Alexandre Galo no futuro. O Bebeto agora vai ocupar uma função parecida com a Adriana Branco e o Galo com a do Maluf. E o Lucas Couto, que ocupava esse lugar da Adriana, vai para o marketing. Mas o Sete Câmara, tá? Que é o resumo da temporada 2017, mas é inevitável falar. O Alexandre ele tem mais estrutura, uma equipe mais estruturada para tomar essas decisões, para trabalhar o futebol. Você fala o Galo ou o Sete Câmara? O Sete Câmara, por tudo que ele tem, porque ele tem o Galo e o Bebeto, que inevitavelmente vai interferir no futebol. Acho que mais agora em 2017, né? Eu acho que o espaço que ficou vago, porque assim, 2016, quer queira, quer não, ele chegou a alguns resultados, né? Chegou até a final da Copa do Brasil, perdeu para o Grêmio. A gente discutir como chegou, aí já é outro assunto, né? Mas chegou, terminou o Campeonato Brasileiro em quarto e tal. Chegou 2017, você tinha ganho estadual, demitiu um técnico ainda vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Só que eu acho que a questão que eu falei, no momento de se gerenciar mesmo uma crise, vamos colocar assim, não sei nem se é crise, maus resultados, não soube gerenciar. A questão foi essa, justamente porque faltou essa figura. Foi o que eu te falei, lá na Inconfidência a gente fez um especial de final de ano com o Fábio Santos, e ele falou que para ele, se o Maluf não tivesse morrido, o Roger teria continuado. Por quê? Porque ele trabalhava meio como um para-raio ali. Eu acho que... E essa é a função do diretor de futebol. Talvez não terminasse o ano. Mas assim, naquele momento, naquelas circunstâncias, ia falar assim, não, Daniel.
E mesmo não dá pra gente, faltando 2 semanas para enfrentar o Botafogo, 3 para jogar contra o Jorge Wilson. Não dá, não vai fazer efeito. E mesmo se tivesse caído, a substituição não teria sido tão errada. Se caísse, a substituição não teria sido feita da forma errada que foi. Então, sei lá, poderia ter vindo o Oswaldo antes, uma coisa desse tipo. A substituição não teria sido errada, que foi o que a gente já falou. A substituição do Roger foi o que colocou a perder a temporada do Atlético. E falando um pouco da entrada e saída de jogadores durante a temporada. No começo do ano, deixa o Galo Dátula de Carlos, Júnior Urso, Leandro Donizete, Ronaldo Carlos, Ronaldo Conceição, Prato, Patrick e Iori. Quem aqui fez falta para o decorrer da temporada? Desses nomes que você falou, eu apenas não abriria a mão do Júnior Urso, que acho que é um jogador que... Júnior Urso. Acho que jogou muito bem ano passado, jogador importante, meio campo. Agora o restante não, o restante acho que a gente já esperava. Prato? Era inevitável? Não, eu acho que era inevitável. Por diferentes motivos? Acho que era inevitável pela chegada do Fred, acho que a saída do Prato já era esperada. Leandro Donizete já tinha que ter saído. Carlos, eu fui muito a favor do empréstimo dele para o Inter, porque eu acho o Carlos um jogador de muito potencial. Mas aqui ele sempre jogou de secretário de lateral, sempre jogou na beirada, e ele é centroavante, camisa 9. Então achei que no Inter ele ia ter sequência, não teve, mas eu vejo muito potencial nesse menino. E os demais eu acho que todo mundo já esperava, né? De Carlos já era para ter saído antes, Dátalo já não tinha mais condição de jogo, nem no Banfield, agora ele vem jogando, tendo uma sequência de jogos muito grande. Os demais, desses que você citou, só o Júnior Urso que manteria. Porque esses aqui depois teve Michael Soea, outros jogadores, o Cleiton foi emprestado, mas esses aqui foram logo no começo da temporada, em relação ao ano passado. Quem que fez falta aqui? A gente chama de Dátalo. A questão, você tem que avaliar, eu avalio da seguinte forma, desses aí que você citou, se você tiver condições financeiras e souber administrar, quem que você manteria no elenco? Eu manteria o Prato e com certeza manteria o Júnior Urso. O Júnior Urso para mim assim não é nenhum craque e tal, mas assim, pro futebol brasileiro, o nível de atuação dele é um jogador que é muito interessante. É um volante, tem boa marcação, tem um estilo mais ou menos parecido com o Elias, mas ele é um jogador que fisicamente ele tem mais imposição do que o Elias, né? Seria Prato e Júnior Urso. Mas a questão do Prato era que tinha trazido o Fred, antecipando uma possível venda do Prato. Eu acho que pelo valor que foi oferecido era quase inegável, né? Você recusar uma proposta dessa. Então, acho que pesou a questão financeira também. E os demais, concordo com a Alê. Eu acho o Carlos um jogador que, em uma temporada apenas, ele jogou similar ao que ele fazia na base, ajudando um pouco mais na marcação, que foi 2014, que o Carlos foi titular absoluto na reta final da Copa do Brasil. Fez gol contra o Flamengo, teve uma participação importante no segundo gol contra o Cruzeiro na final. Era um jogador muito útil. E foi útil também durante o Campeonato Brasileiro de 2014, mas aí foi o que a gente falou. Porque jogava mais próximo à área, não tinha que marcar tanto lateral adversário, não jogava. Porque o Carlos não é um jogador de drible, de velocidade contra o adversário, entendeu? Ele é um jogador que assim, é aquele centroavante que, quando você menos espera, a bola vai espirrar, ele vai estar lá e vai meter pro gol. Seria o que o Rafael Moura fez. Prefiro o Carlos. Não, prefiro o Carlos com 2 pernas amarradas, é melhor que o Rafael Moura. Então a reposição também foi feita de forma... Não teve reposição, né? Não, a reposição, se a gente analisar, a reposição do Carlos foi o Rafael Moura. Dá até vontade de mandar um chupa pra trás das câmeras, mas vamos aqui. Porque é atleticano. Gente, eu também sou, o Fael também é, ninguém tá lá jogando bola. Isso não credencia ninguém a ser reforço de time. Porque tem história. Se tivesse história, mantinha o Dátalo, mantinha o Leandro Donizete, mas eram jogadores que não tinham mais condições. Então, a reposição foi feita. Acho que a gente falou aqui da decisão de forma emocional. Não se contrata jogador de forma emocional também. Você tem que ver o que você precisa no elenco. E isso foi feito, né, nessa temporada. Eu acho que um ponto que a gente pode criticar esse ano foi
as escolhas para a defesa, né? Eu acho que foram mal feitas. O Atlético terminou 2016, o Léo Silva tinha machucado contra o Juventude, tanto que só voltou quase em fevereiro desse ano. Todo mundo sabia que o Eraso tinha um problema semelhante ao do Luan no joelho. Na final da Copa do Brasil, já na reta final da Copa do Brasil do ano passado. Terminou jogando Eraso e Gabriel. Aí trouxe apenas uma reposição, que foi o Felipe Santana, com o Léo Silva começando a temporada machucado. Aí trouxeram o Felipe Santana mais pelo currículo do que pelo que vinha desempenhando, porque ele vinha 6 meses parado. Mas eu não acho um mau jogador, não. E a última temporada dele na Rússia, né, no Kuban Krasnodar, não tinha sido não foi péssima, mas também não tinha nada que te indicava que seria um titular absoluto. Enfim, não acho um jogador que você tenha de abrir mão. Só que eu acho que você deveria ter tido um pouco mais de cuidado com o sistema defensivo. Você deveria ter trazido Felipe Santana e ter trazido alguém mais novo, que tinha terminado bem uma Série B, ou o próprio Brasileiro de 2016, e eu acho que isso aí foi um erro. Já que vocês começaram a falar sobre o Felipe Santana, então, aliás, sobre as saídas nós tivemos outros durante a temporada, Carlos Eduardo, Michael Soel, Rafael Carioca, Pablo, mas é lá pro final da temporada. Rafael Carioca, essa é uma baixa... Eu sei que mexe com o seu coração. Mexe com o sentimento. Essa realmente fala é quem ficou que é melhor que ele. Essa é difícil. Eu não discordo. Eu não tô falando que eu discordo. Eu só falei que eu sei que mexe com o seu coração, tanto que você já descontrolou todo aí. Só de eu falar que eu deu com craque de bola. E no começo da temporada chegou Felipe Santana, Danilo, Rafael Moura e Elias. Depois, no decorrer da temporada, até que nós tivemos aí Adilson, Marlone, Matheus Mancini, Valdívia, Alex Silva, Roger Bernardo, Blanco, Pablo e Cleiton. Mas esses reforços aqui de começo de temporada, principalmente? Comparando com as saídas. Quem fez pré-temporada? Danilo, Santana, Felipe Santana, Moura. Rafael Moura, 3, né? Aí o Elias chegou ali por fevereiro já, mas já tinha passado pré-temporada, ele estreou só lá para fevereiro, se não me engano. Só para março que chega Adilson e Marlone. Adilson, Marlone, Roger Bernardo não chegou também em meio ao ano, né? Mas sempre que se justifica os resultados ruins, o pessoal lá fala, mas a gente contratou grandes nomes, a gente reforçou o time. Não, mas desses aí, titular, sim, Danilo. No Campeonato Mineiro não dá pra dizer que ele não teve uma participação importante, porque ele fez bons jogos, tal. Acho que ele fez 4 ou 5 gols no Campeonato Mineiro. Mineiro. Quando o Roger mudou a forma do time jogar, colocou o Danilo no time. Tem 3 assistências em poucos jogos. Eu acho que isso é o erro que passa pela tal da análise do desempenho, né? De você analisar o cara em outros times. E o Danilo chegou na Ponte Preta, jogou pra caramba. Existe jogador pra Ponte Preta, existe jogador pro América, existe jogador pro Atlético, existe jogador pro Corinthians. Não quer dizer que se o cara jogou bem no América, ele vai jogar bem no Atlético. Esse foi um erro de avaliação na contratação do Danilo. É jogador para Ponte Preta, é jogador para Figueirense, é o mesmo que eu falo do Rafael Moura. É jogador para o Goiás, é jogador para o Figueirense, é jogador para Vitória da Bahia. Não é jogador do passado? Exatamente. Então, Danilo é o mesmo erro de avaliação do Rafael Moura. Fez o gol do título Mineiro 2016 em cima do Atlético. Então vamos contratar o cara. Erro de avaliação. Felipe Santana, como o Léo falou, eu não vejo como uma contratação ruim. Felipe Santana foi um bom jogador, ninguém esquece como que joga bola, mas ele vinha muito tempo parado, só que você não vai contratar o cara para chegar depois de um ano parado e jogar de titular. A grande questão é que ele foi contratado e todos sabiam que o Leonardo Silva não jogaria. Exatamente. Nos primeiros jogos da temporada, que a lesão que ele teve contra o Juventude nas quartas de final da Copa do Brasil tinha sido grave. Sim, então você tinha que contratar Felipe Santana, beleza, traz um cara a mais. Felipe Santana vai ser o reserva imediato.
né? Você vai recuperar ele no Campeonato Mineiro, vai ser um reserva imediato. Só que aí ele se queimou por 2 erros grotescos que ele teve e não conseguiu mais ter sequência, né? Então, são alguns erros de avaliação que aconteceram aí nesse início de temporada. Nessa reta final que estão de retrospectiva, esse especial de final de ano, vou falar o nome do jogador aqui, vocês falam rapidinho uma análise dele, mas tem que ser breve, não pode ser o Léo Gomide e o Oswaldo de Oliveira incorporando e filosofando, não. Coisa rápida. Fred, 30 gols, mas muito criticado pela torcida. Acho importantíssimo para o time. E as assistências. Então, importantíssimo. Se fez isso num time todo desestruturado, um time que não tem armador, um time todo bagunçado, imagina o que ele ainda não faz num time arrumado. Bom jogador, números, como o Ale falou, muito bons para um time que foi muito irregular ao longo do ano, mas para mim não tem como jogar do lado do Robinho. Concordo. É um ou outro. Luan. Luan foi a temporada que ele menos jogou no Atlético. Se eu não estou equivocado, ele perdeu 37% dos jogos, mais até. Para mim, esse ano para mim é sem avaliação. Sim, não dá para avaliar. Jogou muito pouco. Mas se não dá para avaliar, já é uma avaliação. Mas realmente não tipo assim, ele não tem embasamento para você falar do Luan. Para 2018 contar com o elenco. Nós temos tantas peças no meio de ataque, você conta com o Luan? Conto. Rafael Moura. Sem base. Ele cumpriu um desejo que tinha, mas não, para mim, atitude acertada em não renovar. Vai ser feliz no Botafogo, vai ser feliz no Vasco, já recusou. Vai ser feliz no Botafogo, no Bahia, vai chegar lá e vai deitar de fazer gol. Mas no Atlético não dá. Robson Arantes do Nascimento. Eu não renovaria, não ficaria, mas pelo único motivo. Ele não joga ao lado do Fred. O Robinho não é velocista, o Robinho não é organizador de jogo, ele não é camisa 10. Então, ele é camisa 9. Hoje, com a idade que ele tem, com o porte físico que ele tem que jogar de frente pro gol. Já tem o Fred. Não dá para ser reserva do Fred. Robinho. Tem um passado que há de se reconhecer no futebol. Eu vou responder a sua questão, não sei quando que será exibida, com uma outra pergunta. Além do Atlético, quem que é o Robinho no mercado? É para eu responder, não? É para eu responder? Bom, eu vou responder com uma frase que o Daniel Nepomuceno sempre me falou. Você não tem acesso ao papel. Você não tem acesso a nada que o jogador tem em mãos. Então eu acredito que ninguém quer o Robinho. Mas qual a especulação que tem? O Casares falam que vão trocar no Luca, no Marquinhos Gabriel, vai trocar pelo Scarpa, o Otero, o CSKA procurou, e o Robinho. O Santos, pela questão emocional do Modesto Roma, que perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Pois é. Vou te falar assim, eu não renovaria, eu acho que pelo valor que se paga hoje, eu acho que é um negócio surreal, principalmente porque falam que vai ter uma contenção de gastos, né? Aí eu te falo, o campeão brasileiro foi atrás de um atacante do Avaí que foi rebaixado, ter 30 anos de idade. Aí você vê, por que ele vai atrás do atacante do Avaí e não vai atrás do Robinho? Aí você tem que ver por que o cara entrega, o que o outro entrega. Fábio Santos. Melhor jogador do Atlético na temporada. Esse resumo. Concorda. Fala Fábio Santos, eu vejo até o farolzinho ficando aceso aqui. Casares. Casares precisa decidir o que ele quer da vida. Se ele quer jogar a bola, se ele quer fazer festa, se ele quer... A qualidade dele é inegável, mas precisa decidir o que ele quer da vida. Isso é uma decisão dele. Casares. Ótimo jogador. Para mim, vinha fazendo um primeiro semestre regular para bom, né? E com as trocas desandou de vez e aí já não é um atleta que psicologicamente tem o melhor preparo e aí acaba deixando um pouco as coisas de lado, né? Mas para mim é um jogador que não dá para abrir mão. Peça mais desvalorizada do Galo, sem dúvida nenhuma, na temporada. A queda maior. Otero. Melhor jogador do final da temporada, né? Importantíssimo para o time. Eu acho o Otero, eu já falei isso muitas vezes, o Otero é o melhor jogador ruim do Atlético. Substituindo um Valdívia e Robinho na escalação para 2018, você manteria o Otero? Sim, totalmente, porque não tem nem comparação com o Valdívia. O Otero é importantíssimo, tem que manter. É um jogador, eu acho que de segundo tempo ainda.
Para um time organizado, é um jogador de segundo tempo. Mas se mostrou importantíssimo, acho que já garantiu, né, a vaga no time. Extremamente útil também. Eu acho que ainda gostaria de vê-lo jogando como ele joga na Venezuela, com menos obrigações de marcação, jogando um pouco mais centralizado. Eu acho que poderia ser um teste que ele não passou por aqui ainda, mas sem dúvida muito útil. Valdívia. Como é que você fala que o Léo Gomide faz? Minha resposta para o Valdívia é isso aí. É o rei do Instagram. É o Lene, né? Eu falo que tem jogador que sabe ganhar a torcida. Então, uma forma de ganhar a torcida tem duas. Uma, o Marcos Rocha fala para todo mundo que chega aqui, suja o calção e vibra para a torcida. A outra é ser engraçadinho na internet. Valdívia é o Lene. Lene jogou no Fluminense, talvez, né? O pessoal não lembra, porque ele sumiu. Ele jogou no Fluminense, né? Primeira temporada dele no Fluminense. Depois ele foi pro Palmeiras. Jogou pra caramba, né? Tá, seleção, Manchester United. Encerrou a carreira em Boa Vista. Internacional, você vai ter problema. Valdívia. Dispensável. Eu acho que não justificou todo o esforço da contratação. Ele fez mais de 30 jogos, só 2 gols, 2 assistências. Quase não encerra, quase não fez 90 minutos, se eu não me engano, 2, 3 jogos. Eu acho que aí é um outro assunto que a gente não inseriu. Se o Atlético não consegue ter na base dele um jogador que atua no nível do Valdívia, é preocupante. Não pagariam 15 milhões de euros no Valdívia. Tá doido? Elias. Um bom primeiro semestre, jogos esporádicos a partir ali de agosto, julho e tal. Com a saída do Carioca, na verdade, e jogando do lado do Adilson, passou a fazer uma função que nunca foi a dele, um jogador de organizar mais jogo, de passe e tal, que nunca foi a dele, mas eu acho que é um jogador que ainda vai render muito. Elias. Eu tentaria negociá-lo. Tentaria compor alguma negociação com um jogador mais jovem, tentaria me desfazer dele. Leonardo Silva. Importantíssimo para o elenco. Achei a renovação importante, mas não dá para ser titular. Não dá para contar com o Leonardo Silva como titular absoluto. Mas para o elenco, como liderança, ele é importantíssimo e foi certa a renovação. Leonardo Silva. Inegável o papel que tem no bastidor. A gente sabe que um jogador que nos últimos anos aí, que o Atlético deu uma guinada, personagem importantíssimo, é um dos maiores zagueiros artilheiros da história do clube. Concordo com o Alê. Eu acho que a presença dele pode ser muito importante para o Atlético fazer uma transição com relação a outro jogador da defesa, em que ele possa ser um espelho, um conselheiro desse atleta, mas eu acho que em determinados momentos, sequência de jogos tal, eu acho que titular absoluto também é uma questão que pode ser revista. Bom, eu ia encerrar agora, mas o Gomide levantou a bola para um assunto, então eu vou ficar mais um. Prometo para você só mais um assunto. Categoria de base do Atlético, o que ela entregou em 2017, o que ela tem entregado? Nada. Entregou absolutamente nada. O que o Atlético revelou? Em 2017, revelou um jogador que eu não sei nem se vai ser aproveitado em 2018, que é o Marco Túlio. Né? A gente viu o processo do time B, essa coisa toda. E vou falar do time B, tá? Juntando com esse negócio de base. Se a gente salvar ali os goleiros, que eu vou salvar a pele dos goleiros, que são goleiros que a médio e longo prazo vão virar, e salvar os 2 jogadores de linha, que é o Marco Túlio e o Marcos Vinícius. Rodolfo tem mais 6 meses de contrato. Pois é, mas aí, como o Léo perguntou, o Atlético não tem na base um jogador que joga no nível do Valdívia? Não tem. Isso é o que é o mais assustador. A gente vê o Flamengo revelando Lucas Paquetá, a gente vê o Vasco enfiando um monte de moleque de 17, 18 anos para jogar no time profissional e dando conta do recado. O Atlético não tem menino de 25 que saia da base e consiga jogar. Então, assim, é realmente assustador. E aí, Gomide, entramos no assunto então. Eu acho que a reformulação que já está em curso pode ser proveitosa, né? No final desse ano fiz um levantamento a partir de 2012 de jogadores que passaram nas categorias de base do Atlético, mais no sub-20, mas é uma trajetória em que
você consegue mapear jogadores que estavam no sub-17, depois chegaram até o sub-20. De 107 jogadores que o Atlético utilizou, apenas 8 jogadores fizeram mais de 20 jogos. É um número baixíssimo, né? Desses 8 jogadores, 4 ainda estão no clube, que é o Gabriel, o Iago, o Alex Silva, que subiu lá em 2013 ainda, né? Mas é um número baixo. O Atlético tem apenas... Ralf, né? Não, Ralf não tem 15 jogos ainda. O Atlético vendeu um jogador, que foi o Gemerson, né? O Atlético, nos últimos 5 anos, ele tem 3 vendas de jogadores sub-23. Muito pouco, né? Perde para clubes como o Atlético Paranaense, Bahia, enfim, pela estrutura que tem, deveria entregar mais. Nesse período, contratou jogadores dessa faixa etária. O Atlético foi atrás do Blanco esse ano, que vai fazer 23 anos, vai fazer 24, enfim. O Atlético não consegue revelar um jogador do nível do Blanco. O Atlético contratou o Valdívia, não consegue fazer um jogador do nível do Valdívia. Carlos Eduardo e Marlone tiveram chances, eu falava... Mas eu usava esse argumento... Mas esses jogadores são, tipo assim, eles são mais velhos, vamos dizer assim. Você aposta num jogador igual o Marlone, o Carlos Eduardo, que tem mais rodagem e talvez você acredite que o jogador vai ser mais útil. Mas eu falo assim, para você compor o elenco e em alguns momentos ter de utilizar, apesar do Valdívia ter terminado o ano como titular, você não consegue ter um jogador do nível do Valdívia, você não consegue ter um jogador do nível do Blanco. O Douglas Santos foi contratado pelo Atlético com 21 anos de idade. Você não consegue formar um lateral esquerdo em vez de pagar 3 milhões de euros para a Udinese. Então acho que são questões que, ao que tudo indica, o novo presidente, eu acho que com total coerência, está olhando, mas a gente espera que seja com bons olhos, né? A questão não é você também chegar no ano que o jogador estoura a idade e subir todo mundo no ano seguinte, porque você não vai conseguir fazer isso. Eu acho que tem que ser revelações pontuais, mas eu acho que dá para fazer mais do que vinha fazendo. É isso aí. Deixa eu mostrar para vocês o que é a falsidade de edição de vídeos. Por questões técnicas, às vezes a gente dá uma pausa e a gente resolve tudo na edição. Olha como é que tá o balde do frangor aqui, ó. Você quase não vê a galera comendo durante os vídeos, né? Aí, ó. Olha, a galera gravou aqui, trairagem, tá bom. Só pra vocês verem o que é o frangor e que todo mundo vai em cima, então você pode pedir o seu 2510 5858, você pode passar em uma das lojas, como essa aqui que está na Avenida Afonso Pena 2828, ou na Silviano Brandão 1738, ou na Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo 1723, lá em Lagoa Santa, no Laguna Mall. Você pode pedir no 2510 5858 das 6 às 23h30 e as lojas físicas funcionam das 17 às 23h30. Alexandre Silva, muito obrigado por participar do especial do Camisa 12, que eu prometi que seria meia horinha e vai se tornar uma série da Netflix, porque o nosso cara da edição, o João, não vai cortar tanto assim. Não tem como falar meia hora só do Atlético, né, Fael? A não ser quando a gente está na rádio tem tempo para cumprir, né? Mas quando é resenha para internet, assim, não tem como falar um pouco do Atlético. É sempre bom participar aqui no Camisa 12. Eu sempre falo para você, não tenho inveja danada dessa estrutura que eu vejo aqui, desses microfoninhos aqui, porque lá em 2009, 2010, a gente ia para a Arena do Jacaré, eu ia com o Fael, era uma câmerazinha desse tamanhozinho assim, que a gente filmava os jogos. Que travava, a torcida gritava perto. Depois chegava, editava os vídeos, era bacana. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, com Camisa 12, sempre é bom falar do Galo. E do meu lado aqui, Léo Gomide, que em uma das transmissões que eu fiz quando estava naquela onda de TwitchCam e tal, eu lembro de um comentário seu que você falou assim, aposta e vai em frente, que vai crescer muito. E hoje tem uma estruturinha até legal aqui, né, cara? Obrigadão por ter vindo. Não, eu quem agradeço, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, principalmente por você não precisar de favores para crescer. Eu acho que é o principal fator que você trilha aí seu caminho e é um prazer que cresça ainda mais. Teve um rapaz lá que patrocinou o Botafogo, daqui uns 5 anos você vai estar lá patrocinando o Galo e tal. Eu tenho camisa de torcida organizada, a Força Jovem, que eu já patrocinava as mangas. Não patrocinar o time, velho. Daqui a pouco vai entrar lá o Camisa 12 aqui, ó. Daqui uns 5 anos, quem sabe? Basta o pessoal se inscrever no canal aqui, ó, clicar e curtir no vídeo que vai... e tal. É difícil pagar seu salário, porque o salário do cara é alto, né? É o mocotó da imprensa mineira, estrelinha. Quem? Mocotó? Quem que é isso? Que era da Malhação. Pô,
porra, mano. Ele sabe, ele Você sabe. me falou hoje no Ele tá WhatsApp que fazendo você tá graça. se sentindo mocotó, então Ele sabe. Ele tá sentindo, ele tá sem graça, né? Sabe. Então, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, se é que tem alguém assistindo até aqui, porque é 2 horas de vídeo, né, gente? Então, clique em curtir, se inscreve no canal, muito obrigado, foi bom demais esse 2017 ao lado de vocês, fique ligado na programação, tamo junto e até 2018. Mentira! Isso é tudo pessoal. Bom, e aqui é tipo o filme da Marvel, depois dos créditos tem continuação e agora bate-papo com o torcedor. Esse sim tem de futebol, ao contrário dos dois que estavam aqui. É o seguinte o jogo aqui, eu vou falar o nome de um jogador, vocês falam se continua para 2018 ou não. Se quiser falar uma frasezinha, por causa disso. Vamos lá então, Vitor. Claro que fica. Não precisa nem perguntar. Vitor. Fica. Claro que fica. Giovanni. Bom reserva. Pode ser o da base, não? Giovanni. Seu Cleiton? Giovanni. Não precisa. Não. Você fala que se for valorizar a base, pode até ser. Wilson não ia falar porque passou por cirurgia agora. Cleiton. Se for dispensar o Giovanni, Cleiton tá... Fica. Ele fez bons jogos. Fica como reserva imediato. Não, pode ser o terceiro reserva. Pode trazer um terceira reserva, gente. Eu vou falar que você é mais inútil que arquibancada em jogo do Cruzeiro. Não tem função nenhuma terceira reserva. A gente viu isso no Flamengo, né? Tem isso, né, velho? E o Cleiton jogou esse ano, o Wilson jogou esse ano. Pois é. Eraso. Não, pode ir embora. Assim, se... Ficou chupando sangue o ano todo. Não deu resultado. Pode ir embora. Felipe Santana. Acho que ele tem potencial pra dar conta do recado. Não sei se titular, mas reserva imediato. Felipe Santana. Pode ir embora. Discordaram também. Gabriel. Fica. Tem que fazer dinheiro. A não ser se chegar um caminhão de dinheiro aí. Fica. Tem que fazer dinheiro, gente. Gesiel vai ser emprestado. Leonardo Silva. Já renovou, vai ficar de qualquer jeito. Não, mas eu quero saber se você. Acho que ele é importante pro grupo. Leonardo Silva. Fica, com certeza. Titular? Mais um ano, titular. O Gabriel, apesar de ajudar ele muito ali na correria, o Leonardo Silva, experiência total, não tem como falar outra coisa. Matheus Mancini. Tem potencial também. Mostrou que dá conta do recado quando teve oportunidade. Concordo. Pode ficar, é base, é menino novo, pode treinar mais com a gente aí. Bremer também mostrou que dá conta também. Entrou até na lateral e fez bons jogos ali. Discorda da lateral. Concordo. Também pode ficar. Se ele é polivalente, pode ficar. Não é polivalente, não é zagueiro, mas vamos lá. Joga na lateral, pô. Não joga, não joga. Vai voltar o Patrick. Fábio Santos. Não precisa nem perguntar. Melhor jogador do Galo esse ano. Fica, titular. Jogador mais regular do ano 2017, fica muito e é titular. Leonardo. Precisa não, pode emprestar. Acho que pode trazer outro também, pode emprestar, dar uma rodagem pra ele. Mansu pode ir embora. Mansu já tá mais ou menos na troca pra ir embora aí, pode ir embora, pode ir. Meu Deus do céu! Informação de bastidores mais que Leogomite, né, gente? Já deu informação de que já tá sendo negociado. Acho que é o que falou. Não, mas eu sei, ele pelo menos arregou e não falou aqui, você falou. Alex Silva. Pode ir embora também. Alex Silva. Precisa ficar, não. Carlos César. Também pode ir embora. Carlos César. Muito comprometido, mas não tem bola pra jogar no Galo. Vai ficar alguém na cidade do Galo? Vai, claro que vai. Vai, né? Então tá. Marcos Rocha. Fica. Isso é parecer um negócio muito bom. Qual que seria o outro lateral que a gente poderia contratar no Brasil melhor que ele? Não tem. Patrick tem emprestado? Eu vou chegar na lista de empréstimo. Adilson. Pode ficar. Pode ficar? Já tá pra ir embora, a Arouca tá chegando, pode ir. Não tem problema não. Elias. Fica. Lucas Cândido. Pode prestar ou vender. Já sarou? Sarou, mas tá mal de novo. Pois é. Iago pode ficar. Surpreendeu com o Oswaldo, então vamos dar mais uma chance pra ele aí. Roger Bernardo. Pode ir embora, tchau. Vaza. Gustavo Blanco.
Fica, pode ficar. Fica. Casares. Se for usado como moeda de troca para outro jogador aí com potencial, pode ir. Casares. Eu gosto do futebol dele. Se ele quiser jogar a bola, fica. Marlone. Marlone, tchau. Já foi mesmo. Rômulo Otero. Fica. E se aparecer um negócio bom? Aí pode vender. Mesma coisa. É esforçado, mas se aparecer uma coisa boa, pode vender. Valdívia, rede do Instagram. Tchau. Não sei nem... Você curte os vídeos aí no Instagram, por isso? Não tenho nem Instagram, isso é importante. Você tem um fake? Pode ir embora, Você tem um fake? não tenho fake, não tenho Nada fake, pra não. comunicar no secreto? Não, nada. Pode ir embora. Fred. Fica. Fica muito. Luan. Fica. Fica. Rafael Moura. Tchau. Edley Ticano. Pode ir embora. Aí, se for assim, eu vou jogar também. Rafael Moura. Já foi, deixa ele só como torcedor mesmo, tá bom. Robinho. Difícil, mas eu acho que já deu já. Robinho. Fica. Sem queda de salário, com queda de salário? Não, com queda de salário. não, Vamos negociar uma coisa. Quantos por cento? Não sei, eu não sei 50? Eu não sei em qual condições que eles estão negociando, mas pode reduzir um pouquinho, né? Se for uns 400, 450 no máximo, pode ficar. Capixaba vai ser emprestado. Cleiton passou agora também por uma cirurgia. Então vamos para a turma que está emprestada. Patrick. Vai voltar. Nós vamos ter que aguentar, ué. Uai, filho, é ponta direita, lateral. Se for ponta direita, lateral, camisa 10. Você não falou que quer um jogador multiuso? Polivalente, é verdade. É verdade. Mas Se for jogar na lateral... Mas ele é bom, mas ele não é ruim não, gente. Pablo. Tchau. Sofrência, pode ir embora. Pablo. Danilo. Pode ir embora também. Pode continuar na Ponte Preta que tá bom. Danilo, deixa eu pegar minha listinha aqui. Carlos eu acho que tem potencial pra jogar bem no ano que vem. Se jogar na posição dele, que é centroavante. Titular ou reserva? Com o Fred, reserva, né? Pra composição de grupo, pra mim ele tá no mesmo nível do Cleiton. Então, se for só pra compor o grupo, pode até voltar. E Yuri, o velocista que a gente precisa? Tá treinando, mostrando no Instagram, treinando. A turma saiu da academia agora. Diz o Oswaldo confia nele, jogou bem com o Oswaldo no Botafogo. Então acho que dá pra dar um voto de confiança pra ele. Se o melhor momento dele foi no Botafogo com o Oswaldo, vamos ver o que vai dar aí de novo aí. Arouca. Se ele não for sócio do departamento médico, eu acho que ele é um excelente jogador. Concordo. Arouca. Concordo com ele. E Eric. Eric, pra mim, é igual o Cleiton, que apareceu bem no Figueirense. O Eric apareceu bem no Goiás, foi bem um ano, no outro sumiu, igual o Cleiton. Vamos aguardar. Eric. Vou guardar também, porque jogar bem no Goiás é uma coisa, jogar bem no Atlético é outra completamente diferente. Dentro da realidade do Atlético, quem você queria? Roger Guedes é um bom jogador. Tem gente que vai me xingar. O Prato podia voltar. Eu acho que ele faz um ataque junto. Eu acho. Faz uma caravana pra Argentina, já que você gosta de Argentina. Não. Só é o único argentino que eu falei. Sim, tirando o Prato. Eu acho que um camisa 10 e um atacante velocista. Quero um nome na minha mesa. Um Luca, que jogou bem agora na Ponte Preta. Não sei se no Atlético ele jogaria bem. O Scarpa, que estavam sondando aí. Scarpa, é um bom nome também. Mas jogadores com a mesma característica. Último nome, então, olha pra lente e faz um pedido pro Sete Câmara. Sete Câmara. Renova com Robinho e com Fred, porque não tem nenhum igual no Brasil no nível deles. Minha opinião. Você entrou na sala do Sete Câmara e vai pedir só isso? Já é um grande começo para a nova gestão dele. Olhe nos olhos do Sete Câmara e faça seu pedido. O Sete Câmara, convicção no que você pensa. Torcida não sabe de futebol. Faz o seu, que vai dar certo. Se a torcida não sabe nada de futebol, esquece tudo que ele falou até então, porque ele é torcedor. E muito obrigado por vir ao Frangô aqui. Agora pode voltar pro fliperama aqui, ó. Atrás, tamo junto. Valeu. Agora sim encerrou o vídeo.